Olá, pessoal. Tudo bom? Muito obrigado que você está acompanhando mais um Debug, a sessão quinzenal de debate e discussão do Jedi, do grupo Jogos e Entretenimento Digital Interativo, onde nós discutimos, pegamos algum jogo, algum tema mais... um jogo que a gente... às vezes, alguns jogos antigos, alguns jogos novos, e discutimos, debatemos um pouco da importância desse jogo. Acaba saindo uma conversa um pouco mais tranquila e usando o jogo como ponto de partida. Você já deve ter observado que nós estamos com o Zelda hoje. O Zelda talvez seja um dos mais clássicos que tem. E eu estou hoje acompanhado da Tamires Gesta, da Gisele Nou e da Mariana Fontoura, as minhas 3 escudeiras nesse momento, assim, de como é que é pegar a espada e buscar a Triforce para salvar a Princesa Zelda. Enquanto está rodando o crédito aqui, a gente não vai pegar, mas... Nós estávamos num debate, um pouquinho de background, mas depois nós estávamos num debate discutindo um tempo atrás o porquê de falar do Zelda, o porquê de olhar para o Zelda, e talvez seja um dos jogos mais influentes que nós lembramos, que toda vez que alguém vai falar alguma coisa tipo assim, Zelda, um jogo que a gente acaba caindo no debate do Zelda. 86, um jogo que junto do Mario lá atrás é responsável muito pela questão de não só o fato de que ele foi sucesso no Japão, mas também um jogo que ele foi sucesso no mercado americano também. Então, sempre um pouquinho de história, mas depois eu já vou explorar vocês um pouco. Peguem o joystick e joguem. Eu tô aqui, eu babando e falando. Vai a Tamires. Vai a Tamires, vai com o nosso perfil que nós usamos anteriormente. Magrão. Maravilhoso. Lá vamos nós. E o Zelda foi um dos jogos que foi responsável por posicionar a Nintendo, por fazer dos Estados Unidos um território da Nintendo além do Japão. Depois a gente vai comentar um pouco sobre isso, como é que é um jogo open world, depois a Mari toca um pouco nisso. Mas o que é interessante dele é que assim, ele é um jogo que você sabe o básico, ele tem os créditos que a gente acabou pulando um pouquinho, mas a Princesa Zelda foi raptada, você tem que resgatar a Triforce, que ela foi dividida em 8 etapas, e o seu inimigo Ganondorf, você deve derrotar ele. Zelda, ele começa, nós estávamos brincando antes que ele é um jogo que ele vai combinar RPG, aventura, ação, vai fazer vários elementos. E mais do que isso, talvez um jogo que ele começa a distender o quanto uma plataforma consegue apresentar de narrativa. Eu faço uma confissão em público, eu faço uma brincadeira em público, assim, que eu não sou um grande jogador de Zelda, eu sou muito mais um espectador de Zelda. E eu sempre gosto de lembrar dele que talvez seja um dos jogos que puxa o meio para contar uma história. E de uma maneira maior, de uma maneira longa, de uma maneira mais... assim, diferente do habitual, não só na narrativa, mas também no uso da forma, no quanto vai entender a plataforma e quanto vai puxar. A Mari estava comentando antes da gravação que é um jogo que a gente pode dizer que é quase um mundo aberto, né, Mari? Sim, a gente é jogado dentro desse universo sem muita explicação, né? Eu acho que é um dos primeiros que a gente tem na história a questão do mundo aberto de fato, né? Porque pega lá a fadinha. Não entrar naquela primeira caverna, você pode passar o jogo inteiro sem a espada que é a tua arma dentro do jogo, né? Pra sobreviver a todos os obstáculos que, por mais que pareçam fofinhos e bonitinhos, eu acho extremamente difícil pra época, enfim. Pensando que na época não existia YouTube com detonados e afins, né? Você precisa de uma Nintendo World pra poder fazer. Exatamente. Eu tava dando uma olhada sobre a história também, diz que antes da Nintendo World tinha uma espécie de um folheto, assim, as pessoas se cadastravam e eles emitiam aquilo e enviavam por correio para as pessoas, porque elas precisavam de dicas e cada vez que se descobria algo, eles enviavam para Nintendo e depois saía esse compilado, até sair a revista, então era outro tempo, né? Isso também gera uma ideia de comunidade em torno do jogo, né? Que inicialmente dessa forma, depois com a internet a gente tem as coisas bem diferentes, mas no contexto de criação era o que tinha, né? Uma coisa interessante do Zelda, meninas, sintam-se à vontade pra falar, enquanto a Tamires tá indo, tá desbravando. Eu tô aqui quase desmaiando. Não. Ela faltou uma vidinha. Super concentrada. E como é que é? Debates com jogatina ao vivo sempre renderão. Meu
Ih, morreu. Ah, meu Deu Deus. ruim. Foi porque falou. Ah, gente, foi porque eu falei. Ela tava viu? triconcentrada. Se eu tivesse... continuasse concentrada, teria dado Aqui a gente tá num momento diferente. Eu tinha jogado antes, enquanto eu tava jogando sozinha, eu não fazia ideia que aquela que entrava aí e pegava a espada. Então, tipo assim, realmente é um problema muito grave pra mim. Assim, não ter pelo menos alguma sinalização, né? Porque, como dito, naquela época a gente não tinha como saber, né? Não tinha YouTube, nada aqui, um lugar que a gente pudesse procurar pra saber. Sim, imagina quantas horas tu ficarias num só Exatamente. Num móvel, porque daí tu morre ali. Exatamente, Não tem o que como fazer. te defender. E na questão das horas de jogo também com a dificuldade, um dos primeiros que tem o save, né? Exato. Que muda bastante coisa. Isso é a questão da forma. Agora eu puxei, tô jogando, você deve estar achando estranho que nós estamos com... Agora ele fica em O silêncio. comentário que eu não delei agora. Não. Você deve estar achando estranho que tem ali uma questão na barra da tela. Tem botão Start, botão Select. Para essa sessão aqui de hoje, nós estamos usando a versão da Nintendo Online, que é o emulador oficial da Nintendo. Ok, já que todo mundo emula, então a Nintendo vai te achar um jeito de fazer você pelo menos pagar por um serviço de assinatura para poder jogar. E... aí beleza, estamos em Game Pack, ganhamos Agora rupees. entendemos por que a gente tava piscando antes ali, deu pra passar. Isso. Exatamente. Não só não agora. E esse serviço da Nintendo, ele traz os jogos mais antigos, e então por isso que até tem uma coisa um pouco engraçada, assim, o fato de você... morri. O fato de você ter um save é diferente aqui, mas o fato de você jogar é diferente. Vamos lembrar que quando ele tem questões mais simples, do tipo, a movimentação era aquele controle, o gamepad tradicional do NES, não, sem muita diferença, sem muita história. É muito engraçado porque particularmente o Zelda que eu gosto é um Zelda que ele é talvez o Zelda renegado de muita gente, que é o Wind Waker, que é um Zelda que tem um estilo, um desenho todo diferente. Ele é quase um desenho, meio desenho animado, e que depois ele é transposto para o Wii U, ele fica super, super lindo, talvez seja diferente, mas como ele foge um pouco, mexe um pouco, tem um pouco de diferença. E uma live história, que quem conhecendo algumas pessoas que nos ouvem já sabem, mas é aquela velha lembrança que sim, Zelda não é o jogo, ele não é o Zelda, ele é o Link. Isso. Grande curiosidade. Vale sempre a pena lembrar. Não, tanto que tem tem um famoso mod de NES, que eles trocaram o Link pela Zelda. Então, tipo assim, você controla a Zelda. Sim. Tipo, ok, agora você vai jogar Agora é a vez dela, agora é a vez dela. Zelda tem uma coisa que ele fazia e faz... O mundo do save é um mundo diferente, é um mundo bem mais complexo. Mas eu vou fazer uma pergunta para as meninas assim, quando é que foi a última vez que vocês anotaram quando vocês jogavam o jogo? Meu Deus. PlayStation 2, eu acho. Em alguns jogos, raramente. Ele tinha essa coisa do mapa, de você anotar, de o que você está fazendo. Sim. Algo que o Marupi, não. Agora já perdi ela. Muito bem. Eu sei você gravar enquanto... É mais Marupi. Ganância mata. E ele tem essa coisa de... Opa... Você, claro, agora vai Ganância mata e a ansiedade também, né? Porque o tempo que entrar numa tela nova, né? E dar uma esperadinha, tu consegue enxergar o que vem, o que tá vindo. Sim. Mesmo que é aleatório, na posição que aparece, mas e esse tempo que tu não dedica a esperar um pouco, se tu cruzar, de repente, o teu obstáculo surge em cima de ti e já te tira uma vida sem dó nem piedade. Sim. Vamos usar de truques nefastos. Meu Deus. Não. Tá, vamos usar de truques nefastos aqui. Voltando, como é que é? Bem-vindo ao mundo da... Só não vale morrer de novo. Morri. Já tá morrendo. Muito obrigado, Gisele. Desculpa. Como é que é daqui no
ter que dar uma apertar e segurar. Então, em homenagem a Gisele, vamos voltar ao momento. Vamos voltar ao momento da em morte. que éramos felizes. Tínhamos 3 vidas, como é que é? Podíamos... Desbanjar. Ele é um pouco essa coisa, eu tava brincando a história do Donotai, ele é o jogo do você fazer o seu mapa, Cada gameplay é um percurso, né? Exato, cada gameplay é uma história diferente. Mas também de que você tenha um percurso mais do que seu, né? O Zelda, a gente brinca assim, talvez seja o poster boy, além do Mario, um dos poster boys da Nintendo, o carro-chefe. Nesse momento eu vou usar do recurso nefasto do rebobinar. Isso aí é bem útil para as Vai gravações. ser bem útil, não, mas depois nós conversamos uma outra coisa sobre isso. Mas rapaz. Aí você acaba virando aquela pessoa que, para qualquer coisa, aperta o rebobinar, né? Exato. Não façam isso em Ficou casa. viciado no rebobinar. Fica até meio feio, assim, se você parar pra, tipo assim, gravado em público, que você precisa do rebobinar. Já é um negócio, assim. Mas o rebobinar é o recurso dos... Aí eu faria uma outra brincadeira com jovens adultos, assim. Teríamos tempo pra jogar isso aqui hoje? Dificilmente. Complicado. It's complicated. Com tese, com mono, com... Não. Pois A é. gente viu aquele dia o gameplay completo, que tava 2h30, né? Eu demoraria, sei lá, 2 meses. Mas 2 horas né? e... É, uma 2 horas e pessoa meia que no- sabe. no modo Exatamente. É quase um Eu- speedrun, Quem sabe né? um ano ali pra sem teste. Não, nós estávamos vendo... Mas Quando nós definimos qual jogo nós faríamos a sessão, nós acabamos por olhar no YouTube um gameplay que ele tinha, o quê? acho que era 2 horas. 2 horas e meia, mas né? a pessoa tava tunada, Era speed. tava assim, sabendo exatamente para onde ir o que fazer. Uhum. Será que nós teríamos tempo para isso hoje? Não. Pra falar a verdade, não. Embora ele não tenha Ah. muito recurso pra fazer a gente perder tempo, né? Pra Exato. assistir Exato, é do- engraçado. né, cutscene, enfim, mas ele tem um certo grau de dificuldade que te exige persistência, paciência e um certo tempo também pra... Exato. E num mundo num mundo Dark Soulsado, que você tem que como é que é o glamour de sofrer, o Sim, glamour de você ser, como é que é... e superar aquilo ali pra poder parar, né? Pra poder salvar aquele desempenho sem perder também Sim, toda a tua jornada. não tem explicação. A pergunta clássica nessa história: até que ponto, mesmo com o Zelda do cavalo, como a gente gosta de chamar esse último Zelda, mesmo com as alterações recentes, até que ponto a gente ainda precisa de Zelda? Já que a gente não tem tempo, já que nós estamos no outro mundo, qual o lugar do Zelda hoje? Acho que o lugar das ideias que persistem, assim, de certo universo que se reinventa. De um personagem, de um grupo de personagens que persiste, independentemente do desenvolvimento de consoles, enfim. E porque, de certa forma, tem um peso de um tradicional, sabe? Não dá pra matar uma franquia dessas. Eu acho que é Não, muito não é. nostálgico, né? É. Tipo, muitas pessoas jogaram. Eu joguei, tipo, quando eu era criança, pra mim é muito nostálgico dela. Então, acho que se mantém assim, né? Tipo, vamos continuar com essa história. Vamos refazer o jogo, uma nova versão, porque as pessoas gostam de lembrar, né? Vamos Eu acho que é recontar isso. essa história de alguma outra forma pra apresentá-la de uma maneira diferente pra cada geração Sim. de console de... Então a gente pode olhar para o Zelda como, ok, talvez você venha aqui buscar algo tradicional, algo que você não tem em outro lugar, de uma certa fantasia. Sim, pelo fato de ser fantasia, permite essas várias versões que não são conectadas de todo, né? Que não precisam de uma certa linearidade, ou enfim. E ao ter contato alguém de uma geração mais nova que não jogou, enfim, de 86 ou não jogou os mais antigos, com esse serviço também da Nintendo de
de possibilitar que tu no Switch jogue um jogo de 1986, daqui a pouco a pessoa se interessa e corre atrás daquilo Que é o original. que é o precursor, né, da história toda, né? Ele tem um mapa, então... Estamos perdidos nesse mapa, então... Estamos pouco perdidos. Né? Ah, não. Entrava na parte das dungeons e aí ele virava, como é que é? Ele conseguia fazer aquela coisa clássica de um RPG, de um jogo, que é ok, agora eu vou te ir por dungeons, por labirintos. É muito engraçado que o dungeon ele vem sempre do mundo da fantasia, como é que é? A representação de você em castelos, parará. Mas no jogo também ele é muito usado como é que é? Também porque o dungeon é uma coisa fácil de você representar, né? Sim. Tipo, você não precisa de muito... não, vamos usar... Já que chegamos até aqui agora, vamos regressar. Mas o dungeon tem isso, é uma coisa que, tipo assim, é fácil de você fazer. Não é... O render não é algo muito... Não é algo muito complicado. E é aquela velha história que você consegue fazer um 3D fake, né? Sim. Um belo efeitinho. Mais alguma consideração? Mais alguma lembrança do Glorioso Zelda? Enquanto eu morro. Ele já passou dos seus 30 anos, né? 33 anos. Vovozinho. Vovozinho de game. Eu gosto muito do cavalinho. Do novo. Do novo, e quando eu jogava também, eu não vou lembrar o console que eu jogava, mas com certeza foi depois desse que a gente tá vendo agora. Que ele tinha uns gráficos 3D bem bonitos e tinha o cavalinho. Eu adorava o cavalinho. Tipo assim, eu era muito criança e eu ficava jogando por causa que eu gostava de ver o cavalinho. E aí agora o novo me lembra bastante essa época. Eu acho que é isso. Lembrando como é que é também o glorioso Ocarina of Time. O jogo tem a questão do tempo, a questão do... Vai brincar contigo, vem aí, você tem um tempo pra fazer. Tem uns minigames dentro do gameplay, que é o tocar, o Ocarina. Exato, que era diferente. Que também eu acho que tinha um pouco disso de, talvez, o anotar, né? Saber o que tu fez, o que não fez, o que funciona, o que não funciona. Enquanto eu vou... Tá difícil. Tá realmente Tá difícil a vida eu querendo brigar com o morcego. Então agora eu vou decorar o movimento do morcego aqui até pegar. Então, com esse momento assim, corra, que é uma cilada, vem um inimigo. Uma gotinha do mal. Então nós nos despedimos por aqui. Até daqui a 15 dias com a próxima versão do debug. A piada interna aqui. O mapa, agora temos mapa. A piada interna é que se conseguirmos jogar a tempo será vamos discutir o novo do Kojima. Como é que é? O problema não é nem se conseguirmos jogar a tempo, se conseguirmos terminar a tempo e entender o que Kojima-san quer dizer com mais um jogo. Mais um jogo polêmico. Mais um jogo polêmico e como é que é? Hypado pra caramba. Não só hypado, mas a gente pode dizer que a nossa live a gente já pode spoiler como é que é. Metáforas, como utilizá-las, como fazer sem ser áspero. Uma conversa com Hideo Kojima. Mas é isso, pessoal, super obrigado por ter acompanhado mais essa edição do Debug. É isso, valeu, obrigado.